Você não me conhece? Eu sou a Jessie, criadora do canal aqui Linde Duê. Não faz muito tempo que eu faço crochê, aprendi há pouco tempo, mas eu já estou dominando, porque eu descobri coisas que eu vou te ensinar. Esse é o segundo vídeo da série Presépio e a gente vai fazer todos os integrantes. Então já se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações dos novos vídeos e deixe seu like, que é super importante e eles merecem. A riqueza de detalhes de cada uma dessas peças está maravilhosa. E como não poderia deixar de ser, eles brilham no escuro. É isso mesmo. No escuro eles brilham e a nossa árvore de Natal vai ficar abençoada. Vamos aprender? Antes de começarmos, eu vou contar para vocês que hoje eu vou ensinar vocês a trabalharem marcando com um fiozinho de outra cor. Então vamos começar o nosso lindo São José com um anel mágico. Então dentro do anel vamos colocar 6 pontos baixos. Fecho o anel, eu pego o fiozinho e vou marcar assim, olha. Vou colocar o fiozinho aqui antes de fazer o ponto. E aqui, no primeiro pontinho, eu vou fazer 2 pontos baixos. E eu vou fazer a mesma coisa em cada um dos 6 pontos que eu tenho aqui no anel. E vamos terminar essa carreira com 12 pontinhos. Eu vou pegar o fiozinho e vou passar assim por cima, antes de fazer o ponto. Vamos fazer essa carreira na sequência de um ponto e um aumento, chegando aqui no final com 18 pontinhos. Cheguei aqui no final da carreira com 18 pontinhos. E olha só o nosso marcador, ele mostra que ele apresenta aqui o primeiro ponto da carreira seguinte. Vamos agora dar uma adiantada aqui no nosso vídeo. Então, nessa carreira nós fizemos um ponto e um aumento. Na seguinte, vamos fazer 2 pontos e um aumento. Na seguinte, 3 pontos e um aumento. Na seguinte, 4 pontos e um aumento. Na seguinte, 5 pontos e um aumento. Terminando essa circunferência com 42 pontinhos e aí a gente volta. Terminei aqui a última carreira com 42 pontinhos. Agora a gente vai fazer mais 6 carreiras de 42 pontos, ou seja, ponto sobre ponto. Terminei aqui a 6ª carreira de ponto sobre ponto e agora nós vamos fazer as diminuições. Aqui vamos fazer 5 pontos e uma diminuição. Já fiz 2, 3, 4, 5. E agora uma diminuição. Eu vou pegar a alcinha de fora do ponto seguinte, a alcinha de fora do seguinte e vou laçar, vou fechar os dois. Fico com 2 alcinhas na agulha e fecho as 2 também. Aqui nós temos a nossa primeira diminuição. Vamos fazer essa sequência nessa carreira de 5 pontos e uma diminuição e vamos chegar aqui com 36 pontos. Cheguei aqui no final da carreira e nessa carreira nós vamos fazer 4 pontos e uma diminuição. Já fiz 3, 4. E agora a diminuição. Vamos fazer essa sequência durante toda essa carreira. E na próxima nós vamos fazer 3 pontos e uma diminuição. E aí a gente volta. Terminei aqui a carreira. Agora eu vou colocar enchimento na cabecinha do nosso São José. E aqui eu já vou preparar um espaço para quando nós colocarmos a barra de silicone para sustentar o pescocinho dele.
E nesta carreira, nós vamos fazer 2 pontos e uma diminuição. E 1 ponto e uma diminuição na carreira seguinte. Cheguei aqui no final da carreira de 1 ponto e uma diminuição. Agora eu tenho 12 pontos na circunferência. Essa carreira, nós vamos trabalhá-la ponto sobre ponto. Então, vamos fazer 12 pontos, mas vamos trabalhar aqui só as alcinhas da frente. E assim a gente vai fazer essa carreira de ponto sobre ponto. E a carreira seguinte também será de ponto sobre ponto, mas pegando as duas alcinhas. Terminei aqui a segunda carreira de 12 pontos. Agora eu vou fazer a troca de cor. Para fazer a troca de cor, nós vamos inserir a nossa agulha de crochê nessas duas últimas alcinhas. Vou pegar a nova cor, posiciono assim e passo pelas duas alcinhas. Aí, eu coloco todo mundo aqui atrás, deixo só a nova cor aqui livre e já faço o primeiro ponto. Reservo e aí então eu vou puxar o fio antigo que eu estava trabalhando. Então eu puxo e ele fica preso aqui. Aí eu posso cortar e aqui eu vou fazer um nó. Passo um dos fios por dentro do círculo do nó e depois eu passo o outro fio por dentro do círculo do nó. Isso faz com que esse nó fique bem apertado e aí então ele não vai soltar. Coloco os fios para dentro e nessa carreira nós vamos fazer um ponto e um aumento. Então, eu já fiz o primeiro ponto, agora eu vou fazer 2 pontos juntos no ponto seguinte. E vamos fazer essa carreira inteira de 1 ponto e um aumento. Terminaremos com 18 pontos. E aí, vamos fazer mais 2 carreiras de 18 pontos também, ponto sobre ponto, e aí a gente volta. Terminei aqui a segunda carreira de ponto sobre ponto com 18 pontos, e nessa carreira nós vamos fazer 2 pontos e um aumento. E aí nós vamos terminar essa carreira com 24 pontos. E as duas próximas carreiras vão ser de ponto sobre ponto. Terminei aqui a última carreira de 24 pontos. Agora, nós vamos fazer 3 pontos e um aumento. Então, nessa carreira, 3 pontos e um aumento, terminando com 30 pontos. E na carreira seguinte, ponto sobre ponto com 30 pontos. E aí, a gente volta. Terminei a carreira de 30 pontos, de ponto sobre ponto. E nessa próxima carreira, nós vamos fazer 4 pontos e um aumento. Vamos terminar essa carreira com 36 pontos. E aí, as duas próximas carreiras, vamos fazer de ponto sobre ponto, com 36 pontos. E a gente volta. Cheguei aqui no final da carreira, aqui 5 pontos e um aumento, nas duas próximas, ponto sobre ponto. Na seguinte, 6 pontos e um aumento, nas duas seguintes, ponto sobre ponto. Na seguinte, 7 pontos e um aumento, 2 carreiras de ponto sobre ponto, e aí a gente retorna. Cheguei aqui na última carreira de 54 pontos. Agora, nós vamos colocar aqui dentro um tubo de silicone. Então, eu vou colocar cola de silicone fria, com bastante cuidado, aqui dentro da cabecinha. Então, ó, vou colocar desde aqui de cima mesmo,
e vai cair lá embaixo. Então, agora a gente vai colocar a barra de silicone para firmar bem a cabecinha. Então, a gente vai colocando assim, vou circulando e vou posicionando aqui, para ela ficar bem no centro aqui. E aqui, olha, ela não chega até aqui em cima, tá? Ó, aqui em cima tem enchimento. Então, a gente vai colocar assim, para ela dar firmeza aqui pro pescocinho do São José. Colocado o silicone, agora nós vamos iniciar as diminuições. Nessa carreira, nós vamos fazer 7 pontos e uma diminuição. Vou contar 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora a diminuição. Então, só para relembrar, pegamos as alcinhas de fora dos 2 pontos seguintes, fechamos e fechamos as 2 laçadas que ficaram na agulha. Então, para adiantar o nosso trabalho, nessa carreira vamos fazer 7 pontos e uma diminuição. Na carreira seguinte, 6 pontos e uma diminuição. Na seguinte, 5 pontos e uma diminuição. Na seguinte, 4 pontos e uma diminuição. E aí nós voltamos para colocar o enchimento. Cheguei aqui na carreira de 4 pontos e uma diminuição. Agora nós vamos colocar enchimento. E aqui a gente vai dar continuidade. Então, nessa carreira, vou fazer 3 pontos e uma diminuição. Na seguinte, 2 pontos e uma diminuição. Na seguinte, 1 ponto e uma diminuição. E aí a gente volta. Terminei a carreira de 1 ponto e uma diminuição. Tenho 12 pontos aqui na circunferência. Agora, eu vou cortar. Vou fechar esse ponto. Agora eu já posso tirar o marcador e aqui nós vamos fazer um anel mágico invertido. Vamos entrar nas alcinhas de fora de cada um dos pontos e vamos fazer esse anel mágico invertido. Peguei aqui a alcinha de fora de cada um dos 12 pontos. Agora eu puxo e fecho o anel. E agora eu vou colocar a agulha bem dentro aqui, no meio do anel, e vou sair num ponto lá em cima. Em qualquer lugar. Aí eu vou puxar esse anel para ele ficar para dentro. E aí então ele me dá mais estrutura para que a base fique bem retinha. Aí aqui eu faço um pontinho, pode ser em qualquer pontinho, porque não dá para ver, realmente não dá para ver, para arrematar esse ponto. Veja, fiz aqui, não dá para ver. Vou fazer aqui do outro lado. Saio aqui em cima. Olha, não dá para ver. Então, já temos aqui o corpinho do nosso São José pronto. Olha que belezura. Agora nós vamos fazer os bracinhos, depois vamos fazer os detalhes. Para fazer os bracinhos, vamos iniciar com um anel mágico. Dentro do anel, nós vamos fazer 6 pontos baixos e 6. Fecho o anel. Coloco o marcador e aqui nós vamos subir 13 carreiras de ponto sobre ponto, ou seja, 13 carreiras de 6 pontinhos. Cheguei aqui na 13ª carreira e agora eu vou fazer a troca de cor. Fiz aqui a troca de cor, mas olha, eu não completei, não fiz o ponto seguinte como eu mostrei na troca de cor que a gente fez aqui. Eu só passei o fio pelas 2 alcinhas. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Fazemos
uma correntinha, giramos o trabalho assim, e aí então nós pegamos o ponto seguinte, aqui. E vamos fazer 6 pontos, ou seja, ponto sobre ponto. Então, nós vamos vir aqui, olha, no primeiro ponto que nós fizemos, ele tá aqui, e vamos fazer o nosso primeiro ponto também. Nesse momento, a gente vai empurrar o nosso trabalho para baixo. Esse é o grande desafio. Vamos empurrá-lo para baixo. Aqui nós fizemos o primeiro ponto. No segundo, vamos fazer um aumento. No seguinte, um ponto sozinho. No seguinte, um aumento. E vamos terminar essa carreira aqui com 9 pontos. Agora vamos colocar o marcador. E agora nessa carreira, nós vamos fazer 2 pontos separados. Já fiz o primeiro. O segundo. E no terceiro, eu vou fazer um aumento. Então, nessa carreira, vamos fazer 2 pontos e um aumento. A gente vai terminar essa carreira com 12 pontos. Cheguei aqui no final da carreira. Agora, nós vamos fazer mais 3 carreiras de ponto sobre ponto. 3 carreiras de 12 pontinhos. Cheguei aqui na terceira carreira. Agora, a gente vai fazer novamente troca de cor. E agora, a gente vai fazer um ponto e um aumento. Nós já fizemos aqui o primeiro. Vamos fazer no segundo um aumento. Então, vamos fazer essa sequência por toda essa carreira. Vamos terminar essa carreira com 18 pontinhos. Terminada essa carreira, vamos fazer mais 4 carreiras de ponto sobre ponto com 18 pontos. Chegando aqui, a gente retorna. Terminei aqui a última carreira da manguinha. Agora, eu vou fazer no ponto seguinte, já posso tirar o marcador. No ponto seguinte, eu vou fechar com ponto baixíssimo. E aí, então, eu já posso finalizar a manguinha. Aí, agora, eu vou esconder os fios, né, aqui pra dentro. Eu já fiz aqui as 2 manguinhas e agora nós vamos costurá-las aqui no nosso São José amigurumi maravilhoso. Então, aqui, olha, a gente fez a troca de cor, né? Então, essa daqui é a parte de trás. Nós vamos virá-lo e vamos posicioná-los bem bonitinhos. A parte das trocas de cores a gente coloca sempre para dentro. Então, aqui eu já estou com a minha super agulha. Ela é comprida, ela é especial para amigurumis, para bonecos. Mas se você não tiver, dá para fazer com agulha de tapeceiro normal. Então, aqui eu vou fazer um nozinho, porque esse nozinho ele vai ficar preso por dentro. Então, eu vou passar aqui por dentro do bracinho. E olha, aqui nós fizemos a troca de cor, né? Que é a parte interna do bracinho dele. Nós vamos sair com aqui. Vamos sair com a agulha aqui entre a segunda e a terceira carreira. Ó. Agora, a gente vai pegar o nosso São José e a gente vai inserir a agulha aqui, é a metade de trás, né? Então, nós vamos medir aqui e vamos colocar a agulha aqui, olha, nesse pontinho aqui entre a primeira carreira e a segunda carreira do verde. Então, a gente vai inserir a agulha
E aí a gente vai passá-la pro outro lado e ela vai sair na mesma altura. Aí a gente vai ultrapassar e o primeiro bracinho já tá posicionado. Agora a gente vai posicionar o segundo, sempre com a troca de cor aqui para a parte de dentro. Bem posicionado. Agora a gente vai ultrapassar aqui o bracinho do São José. Vamos ver se tá na mesma altura. Tá na mesma altura. Aí a gente ultrapassa o bracinho dele também. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos trabalhar sempre nos mesmos pontos que a gente furar. Por quê? Porque o bracinho dele vai ficar articulado. Ele vai mexer para cima e para baixo, mas ele não vai precisar de arame. Eu vou furar aqui no pontinho do lado e vou ultrapassar. Vou passar lá pro outro lado do bracinho. No outro bracinho, eu vou furar no ponto do lado. Aí. Tá ficando bom, perfeito. Agora, eu ultrapasso pra cá. Aí, eu dou mais uma e já é o suficiente. Ultrapasso aqui, vou lá no mesmo pontinho que eu furei, né? Quando eu comecei, ó, o bracinho fica articulado, viu? Que coisa linda! Ai, meu Deus! Aí agora eu vou furar novamente. Só que aí agora eu vou sair num ponto aqui embaixo. E o nosso São José está ficando assim. Olha que coisa linda! Muito bem. Agora nós vamos fazer a faixa que o São José usa assim, né? O São José, ele tem uma faixa assim. Então, nós vamos fazer essa faixa agora. Para fazer a faixa do nosso São José, nós vamos fazer 50 correntinhas. Fiz aqui as 50 correntinhas. Agora eu vou dar uma laçada na agulha e vou contar 1, 2, 3. No quarto ponto, eu vou fazer um ponto alto. E vou fazer um ponto alto em cada uma das correntinhas, assim. Terminei aqui a carreira de pontos altos. Agora eu vou fazer 2 correntinhas. Vou virar o trabalho. E vou fazer mais uma carreira de pontos altos. Então, veja bem, este aqui já está feito, porque nós temos aqui as correntinhas que representam um ponto alto. Então, vou entrar aqui no segundo. E aí, eu recomeço a carreira de pontos altos. Vamos até o final, ponto sobre ponto. Nós vamos fazer 3 carreiras, né? 1, 2 e mais uma. Eu terminei a última carreira de pontos altos. Agora, eu vou cortar e vamos costurar. Com a agulha de tapeceiro, nós vamos fazendo pontinhos assim. Aqui eu vou fazer um nozinho, aquele que nós já aprendemos, sem repuxar muito. Agora eu aperto bem.
e vou esconder os fios por aqui. Cortamos. E a faixa do São José está pronta. Gente, tá ficando lindo, olha. E agora a gente vai fazer aquele turbante, né, que eles usam na cabeça. Para fazer o turbante do nosso querido São José, vamos começar fazendo um anel mágico. E estamos aqui utilizando o fio lindo, maravilhoso, Amigurumi Glow. E aqui nós vamos fazer normalmente 6 pontos baixos. Muito bem. Fecho o anel, já pego o meu marcador e aqui nós vamos fazer 6 aumentos. Então aqui nós vamos fazer exatamente o que fizemos na cabecinha dele. A gente vai fazer a mesma sequência. Então nessa primeira carreira vamos fazer 6 aumentos, ou seja, 2 pontos em cada ponto de base. Na carreira seguinte, vamos fazer 1 ponto e 1 aumento. Na seguinte, 2 pontos e 1 aumento. Na seguinte, 3 pontos e 1 aumento. Na seguinte, 4 pontos e 1 aumento. Na seguinte, 5 pontos e 1 aumento. Na seguinte, 6 pontos e 1 aumento. E aí, a gente retorna. Peguei aqui na última carreira de aumentos, com 48 pontos. Agora, a gente vai fazer ponto sobre ponto, porém, nós vamos trabalhar pegando só as alcinhas aqui da frente. Então, vamos fazer aqui, olha, 48 pontos, trabalhando só as alcinhas da frente. E aí, a gente volta. Cheguei aqui no final da carreira. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto, mas dessa vez pegando normalmente as 2 alcinhas. Vamos lá que o nosso São José tá ficando lindo. Terminei aqui a carreira de ponto sobre ponto e agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma correntinha, vamos virar o nosso trabalho e nós vamos fazer 30 pontos. Então, aqui o da correntinha já conta como sendo o primeiro. Olha aqui, ó, o primeiro. Então, vamos fazer mais 29 pontos aqui, ponto sobre ponto, nessa carreira. E já a gente volta. Cheguei aqui no ponto número 30. Agora, vamos subir 2 correntinhas. Vamos virar o trabalho. Agora, nós vamos fazer 4 carreiras de ponto sobre ponto, ou seja, 4 carreiras de 30 pontos, só que dessa vez com pontos altos. Então, vamos fazer 4 carreiras, 30 pontos altos. E aí, a gente volta. Terminei aqui a 4ª carreira de pontos altos. Agora, nós vamos fazer a troca de cor. Então, vamos fazer aqui a troca de cor, como nós já sabemos. Muito bem, fiz aqui a troca de cor, que ficou aqui do avesso. Agora, eu vou fazer uma correntinha, vou virar o trabalho, vou pegar os fiozinhos da troca de cor e aqui eu vou fazer ponto sobre ponto. E aí, eu vou colocar, olha, os fiozinhos aqui por cima da agulha
Vou posicionar e aí eu já prendo eles aqui. E aqui eu vou fazer ponto sobre ponto até chegar na lateral. Vamos lá. Cheguei aqui no final da carreira e nesse pontinho, nesse último, nós vamos fazer 4 pontos. Então, já fiz o primeiro, vou fazer o segundo, o terceiro e o quarto. Dessa forma, ele dá a voltinha, olha, ele fica redondinho. E aí, agora a gente vai dar continuidade e vamos subir aqui na lateral. Então, aqui, olha, nós temos aqui 2 laçadinhas, vamos passar essas 2 laçadinhas aqui. Aí, fazemos ponto baixo. Então, agora a gente vai trabalhar aqui na lateral. Então, vamos entrar aqui, olha, o ponto é grande, então, vamos fazer aqui 2 pontos. Aí, aqui, olha, o espaço é pequenininho, tá vendo? Aqui, vamos fazer 1. O próximo é grande, vamos fazer 2. O próximo é pequeno, 1 só. O próximo é grande, 2. O próximo é pequeno, 1 só. O próximo é grande, 2. O próximo é pequeno. 1. E aí, agora tem mais um aqui da carreira de pontos baixos que nós fizemos. E agora a gente vai dar continuidade e vai aqui dar continuidade nos próprios pontos baixos da carreira. Aqui a gente vai fazer ponto sobre ponto, até chegar na outra lateral. Peguei aqui na outra lateral e agora vamos fazer o mesmo processo. Então, aqui o espaço é pequeno, 1 ponto. Aqui o espaço é maior, 2 pontos. Espaço pequeno, 1 ponto, ponto. E aí, a gente chegou aqui na quina. Então, aqui nós fizemos 2 pontos, vamos fazer mais 2. E aí, completamos os 4. E fica também arredondado. Aqui nós vamos fazer o acabamento perfeito. E o acabamento perfeito, a gente sai do trabalho. E aí, então, nós vamos entrar aqui. Nós terminando aqui nesse ponto, nós vamos pegar as 2 alcinhas, sem ser aqui nesse ponto seguinte. Vou passar o fio por baixo das 2 alcinhas, vou virar o trabalho e vou entrar no meio do último pontinho que eu fiz, que foi esse aqui. Entro aqui no meio e puxo a laçadinha pra cá. E aí, então, nós temos, olha, um acabamento perfeito. Gente, fica lindo. Muito bem. Agora, eu vou esconder esses fios, vou fazer esse acabamento e a gente já volta para fazer o cabelo do nosso São José. Terminei de fazer o acabamento, fica um acabamento, olha, perfeito. E o nosso São José tá ficando assim.
Gente, que lindo! Agora, vamos fazer o cabelinho dele. Agora, vamos virar o turbante para um lado avesso. E agora, a gente vai trabalhar, olha, nas alcinhas que nós deixamos dispostas, né? Então, vamos fazer aqui um nó corrediço. Aí, nós vamos aqui. Temos aqui a lateral, o ponto da lateral, né? Então, temos aqui uma alcinha. Vamos contar aqui a segunda. Nessa terceira, nós vamos inserir a agulha e vamos passar aqui o anel corrediço, o nó corrediço. Aqui, a gente vai subir 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos vir aqui na alcinha, na mesma alcinha que a gente pegou, e vamos fazer ponto baixíssimo. Na alcinha seguinte, vamos fazer ponto baixíssimo. Na seguinte, outro ponto baixíssimo, só que nessa a gente vai subir mais 6 correntinhas. 2, 3, 4, 5 e 6. Muito bem. Vou na mesma alcinha que eu peguei e vou fechar com ponto baixíssimo. Vou na alcinha seguinte, outro ponto baixíssimo. Na seguinte, outro ponto baixíssimo. E aqui, novamente, eu subo mais 6 correntinhas. E eu vou fazer esse processo até chegar no terceiro ponto, depois de finalizar aqui a lateral. Então, a gente vai fazer até aqui a lateral, 1, 2, 3. Chegando aqui, a gente se encontra novamente. Cheguei aqui, então, na última alcinha. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Vou virar o meu trabalho. E vou fazer aqui mais 19 correntinhas, porque a gente vai ter no total 20, contando com essa. Então, vamos fazer aqui 19 correntinhas. 3. Muito bem, terminei aqui as correntinhas. Agora, eu vou ver direitinho aqui. Vou virar o trabalho do lado do direito. Aqui, trabalhei essa última, aqui na do lado. Vamos fazer um ponto baixíssimo. E vamos fazer toda essa carreira de pontos baixos. Um ponto em cada alcinha de cada correntinha. Um ponto baixo. Cheguei aqui no final da carreira. Vou fazer uma correntinha e vou virar o trabalho. Essa correntinha representa o meu primeiro ponto. E agora, eu vou fazer mais 5 pontos baixos. E aí, eu vou ficar nessa lateral com 6 pontos baixos. Primeiro, era a correntinha. Então, aqui eu já fiz 4. E 5. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Muito bem. Agora, vamos fazer um ponto baixo, um ponto meio alto, um ponto alto, um ponto alto duplo,
ponto alto. Um ponto meio alto. E um ponto baixo. Em seguida, 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. Finalizo aqui a carreira fazendo um ponto baixíssimo aqui onde eu iniciei. Baixo. E agora aqui eu já posso... Vamos experimentar aqui no nosso São José. A sua linda barba, com o seu lindo cabelo. Ai, gente. Depois a gente vai posicionar perfeitamente. Olha. Olha que maravilhoso que tá ficando. Olha que coisa linda. Agora, a gente vai fazer uma cordinha, que é a cordinha que circula aqui, que eles colocam, né, no turbante. Para depois a gente vai colar, a gente vai costurar e vai fazer o rostinho dele. Para fazer a cordinha do turbante, nós vamos fazer aqui 50 correntinhas. Fiz aqui as 50 correntinhas. Agora eu vou cortar e vamos fazer mais 50 correntinhas na cor verde. Fiz aqui as 50 correntinhas de verde. Agora eu posso cortar. Chegou a hora, então, da montagem do barbante. Então, vamos ajeitar aqui bem o cabelinho. Vamos colocar aqui a barba para frente e colocamos aqui o turbante. Vamos posicionar aqui bem no centro da cabecinha. Vamos nos auxiliar aqui com alfinete. Então, agora, com muito cuidado, vamos usar a cola de silicone. Vamos levantar aqui o cabelinho dele e vamos passar cola aqui. Agora, a gente abaixa o cabelinho. Agora, nós vamos passar um pouquinho de cola aqui. Abaixamos aqui. Agora, a gente vai colar a barba. Vamos fazer o mesmo esquema. Vamos esperar um pouquinho. Esse pouquinho são mais ou menos 1 ou 2 minutinhos só. Enquanto isso, a gente vai ajeitando aqui os detalhes e vamos esperar aqui. Agora, nós vamos dar uma pontadinha aqui. Vamos fazer aqui um nozinho. E aí, vamos entrar aqui por trás da cabecinha. E vamos sair aqui na frente. Aqui, ó, meio da cabeça. Vamos aqui, ó. O nozinho, ele entra e ele fica preso no enchimento. E aqui eu vou dar umas pontadinhas. Só para prender aqui a cordinha bem discretamente, ó. Muito bem, agora eu vou lá abaixo e vou esconder esse fio aqui.
Gente, ele tá tão lindo. Muito bem. Agora vamos fazer os olhinhos, o bigode. Vamos fazer o bigode dele com a agulha de tapeceira. Então, novamente aqui eu vou fazer um nozinho e novamente vou entrar aqui por trás. E vou sair aqui, olha, bem no meio do rostinho dele. Aqui, ó, a barba tá aqui, então a gente vai sair aqui. Puxamos, colocamos aqui um nozinho pra dentro. Muito bem. E tá ficando assim. Agora vamos pegar um pedacinho de fio cor da pele e vamos fazer o narizinho dele. Vou sair aqui, ó, bem em cima aqui do bigode, né? E vou fazer, ó, 2 pontadinhas já é o suficiente. 1 e 2. E aí eu saio lá atrás novamente, o mesmo esquema. Agora vamos fazer os olhinhos. Essa daqui, olha, é linha comum, linha de costura. Aí eu vou fazer um nozinho aqui, vou entrar aqui por trás e vou sair aqui, bem aqui, olha, do lado do narizinho. 1, 2, 3 pontos e vou entrar aqui. Eu vou sair com ele aqui no pontinho de cima. E antes de fechá-lo inteiro, porque senão ele fica assim, ó, com o olhinho para baixo, parece que ele tá triste. Só que não. José estava feliz com o nascimento de Jesus. Então, aqui eu vou entrar aqui, olha, no mesmo pontinho e vou sair aqui na lateral do olho dele. Vou fazer aqui um mínimo cílio, um só, porque ele é homem, né? E aí eu já vou sair aqui do outro lado do narizinho e vou fazer o outro olho. Olha, gente, que coisa linda que ele ficou com cara feliz. Era tudo que eu queria. Olha que maravilhoso. Agora a gente vai fazer o cajado dele. Para fazer o cajado, eu peguei aqui 15 centímetros de arame de artesanato. Esse arame, ele tem 1,5 mm de espessura. Agora, nós vamos pegar aqui qualquer coisa que seja arredondada. A gente vai dobrar aqui e vamos fazer o cajado dele. Vamos medir e fica perfeito. Então, agora a gente vai passar um pouquinho de cola aqui na ponta. Eu escolhi aqui o fio marrom. Você pode escolher outra cor de fio. Aí, vamos colocar aqui assim. Suja um pouquinho a mão mesmo. Não tem problema. Depois a gente lava. E essa cola aqui não é difícil de sair da mão. Então, a gente vai virar e vamos forrar aqui o cajadinho dele.
Olha pra isso, gente. Pronto, agora a única coisa que falta é fazer aqui a aura ou esplendor. Então, vamos fazer. Para fazer o esplendor, eu peguei aqui novamente um arame e novamente vou fazer aqui um círculo aqui no tubo de cola. Vou dar aqui uma ajustadinha para ele ficar mais redondinho. E agora eu vou dobrar. Maravilha. Agora eu vou pegar o nosso maravilhoso fio Encanto e vou forrar o nosso esplendor do nosso São José. A gente vai fazer exatamente isso. Aí, eu vou aproveitar, vou pegar esse fiozinho e já vou escondê-lo aqui por baixo. Muito bem, forrei ele inteiro aqui e agora eu vou vir aqui no primeiro pontinho que eu fiz e vou fazer um ponto baixinho. Vou dar mais um nozinho, faço uma correntinha para ficar bem preso. E aqui eu já posso cortar. Agora, nós pegamos o nosso São José, vamos medir aqui, ó. Aqui é o centro da cabecinha dele. Nós vamos contar aqui, bem no centro. 1, 2, 3. Na terceira carreira, aqui, nós vamos introduzir o esplendor. Agora, a gente pega o fiozinho que sobrou e a gente vai dar umas pontadinhas aqui. A gente entra um pontinho aqui, outro aqui, e aí a gente segura aqui o esplendor. Mais uma vez. Agora, a gente já pode sair aqui embaixo. E agora, nós vamos colocar o cajado na mãozinha dele. A gente vai colocar um pouquinho aqui de cola na mãozinha, com bastante cuidado. Pinguinho. Colocamos de pé, levantamos, né, o bracinho, o nosso bracinho articulado, e aí a gente posiciona aqui. Esperamos um pouquinho. Prontinho, eu vou esperar secar mais um pouquinho, e aí já eu volto para mostrar para vocês. E vou aproveitar e vou mostrá-lo junto com a Virgem Maria. E o nosso São José ficou assim. Gente, que lindo que ficou. Eu tô apaixonada. Então, já se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações dos novos vídeos do nosso presépio. A gente ficar bem abençoado. E deixe seu like também, que é super importante para que o nosso canal cresça e para que mais gente aprenda a fazer essas peças tão lindas e abençoadas. Eu deixo um beijo e tchau!